Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Larry Johnson, ex-analista da CIA, para conversar sobre o que está acontecendo agora na guerra contra a Ucrânia. Muito obrigado por voltar ao programa. Tem uma luz acesa ali no canto. Acabei de fazer check-in no hotel enquanto tô viajando. Olha, eu nem sei bem por onde começar, porque já ouvimos o Trump tantas vezes, né? Depois de cada bombardeio, ele basicamente aparece e diz: dessa vez estamos muito perto de um acordo. A gente já ouviu essa história muitas e muitas vezes, só para ver ele voltar a bater os tambores da guerra no dia seguinte. Mas dessa vez parece ser algo diferente. A gente também ouve dos iranianos que há grandes movimentações, não exatamente um acordo, mas pelo menos um entendimento comum e um plano para seguir em frente. Considerando quanto os dois lados estão distantes, isso é bem impressionante. Então eu queria entender, o que está acontecendo? O que isso significa? Eu tô ouvindo com atenção, de verdade. Eu entendo totalmente o que você está sentindo. Ontem eu participei do podcast do Garland Nixon. Coloquei um colar cervical, sabe? Aquele que as pessoas usam quando sofrem um acidente de carro e ficam um torcicolo. Coloquei um desses porque era simbólico do que a gente está passando. No momento, o Trump diz que vai, abre aspas, bombardear o Irã até não sobrar nada. E no momento seguinte ele fala, ei, tudo o que estamos dizendo é para dar uma chance à paz. Ele vai de Doutor Fantástico a John Lennon, assim, de uma hora para outra. E todo esse processo tem sido conduzido pelo Paquistão. Eles têm estado em Central Man. E as informações que o Pepe e eu recebemos estão se mostrando verdadeiras. Os paquistaneses outro dia falaram em desistir, mas não desistiram. O Qatar entrou na jogada. Então parece que o que eles produziram se baseia naqueles documentos de 14 pontos que o Irã apresentou no dia 8 de abril, e eles chegaram a um memorando de entendimento sobre como vão conduzir isso. Isso não quer dizer que já tenham acordos fechados em cada um dos pontos, mas, ao que tudo indica, um dos principais gestos de boa-fé foi feito pelos Emirados Árabes Unidos, que, segundo relatos, transferiram 3 bilhões de dólares recentemente. Quando ouvi esse relatório pela primeira vez, fiquei cético, mas agora há outro, dizendo que o total deve chegar a cerca de 20 bilhões de dólares. Esses 3 bilhões de dólares foram a primeira parte desse pacote. Então o Irã já começou a ver algum dinheiro, porque uma das exigências que eles colocaram como linha vermelha era justamente o desbloqueio dos ativos. Agora, as outras 4 demandas, que são ainda mais fundamentais, incluem a suspensão total das sanções, o reconhecimento do controle ou da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz, o fim do bloqueio imposto pelos Estados Unidos e um cessar-fogo permanente no Líbano, com a retirada das tropas israelenses e também a saída das forças de Israel da faixa de Gaza. Até agora, não há nenhum sinal de que o Irã tenha recuado nessas exigências. A questão é, em que momento desse processo isso vai realmente vir à tona? Então, eu vi pelo lado iraniano, quer dizer, o Arashi, ele também se pronunciou e destacou que o memorando de entendimento vai ser implementado em etapas. Tipo assim, primeiro passo a gente faz isso. Quando isso for alcançado, passa para o próximo passo. Mas o primeiro passo, pelo que parece, seria justamente assinar esse memorando de entendimento. E uma vez assinado, todos os ativos do Irã seriam liberados e não voltariam a ser congelados. Esse é basicamente o acordo. E, depois disso, eles podem seguir para a próxima etapa. Então isso é bem significativo. Liberar as sanções não é a parte mais difícil comparado com as outras tarefas. Mas é um gesto de boa vontade, sim, porque já teve muita negociação sem sentido. E também, quando isso for resolvido, vai ficar mais caro para os Estados Unidos voltarem atrás no que foi prometido. Então é um bom primeiro passo.
Mas o que mais precisa estar incluído nesse acordo? Bom, de novo, suspender todas as sanções, não só as do petróleo. Então, uma das primeiras medidas vai ser tirar as sanções sobre o petróleo. Isso também beneficia o Trump, porque ajuda a colocar mais petróleo no mercado. Mas no fim das contas é suspender todas as sanções, acabar com o bloqueio dos Estados Unidos. E aí eu acho que o verdadeiro obstáculo vai ser Israel. Israel vai ter que sair do Líbano e sair de Gaza. Agora, se depender deles, eles não vão fazer isso. Mas o Trump tem poder de pressão, pode dizer, tudo bem, vamos cortar toda a ajuda para vocês e vocês vão ter que se virar sozinhos. Isso vai motivar Israel a ceder. Mas eu não acho, sinceramente, que o Trump esteja disposto a jogar tão duro assim com eles. Acho que o Trump vai, sabe, acabar perdendo a firmeza. Mas olha, estou preparado para me surpreender e estar completamente enganado sobre isso. Agora, quanto às outras questões, especialmente no lado nuclear, isso é algo mais para frente. Israel está reclamando que esse acordo nem começa a tratar dos mísseis balísticos. E para ser franco, eu não acho que o Irã vá permitir que os mísseis balísticos entrem sequer na pauta, porque além de controlar o Estreito de Hormuz, essa é a outra carta na manga deles, por assim dizer. Eu ia dizer, sobre o Estreito de Hormuz, eu vi o Arati comentar que, embora o Irã talvez não vá. Bom, ele disse que cobrar pedágios não seria aceitável, mas afirmou que o país reserva o direito de cobrar por serviços, já que não se trata de águas internacionais. Todo o Estreito de Hormuz fica dentro das águas territoriais do Irã ou de Omã. Certo. Agora, sobre o acordo nuclear. Quando Trump começa a dizer que vai conseguir um acordo para impedir o Irã de ter uma arma nuclear, isso me traz um certo otimismo, porque se ele passar a enquadrar o conflito como uma forma de evitar que o Irã tenha uma arma nuclear, então dá para chegar a um acordo, já que o Irã deixou claro que não precisa de uma arma nuclear. Então, sabe, pelo menos nessa área, existe uma certa flexibilidade. Se o Trump quiser declarar vitória, é basicamente nisso que ele quer apostar. Porque se ele definir como meta que o Estreito de Hormuz seja tratado como águas internacionais, aí ele não tem como sair vitorioso. O que me preocupa é o que você mencionou aí, o cessar-fogo no Líbano e em Gaza, que precisa fazer parte desse acordo de cessar-fogo. Bom, eu parto do princípio de que Israel vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para atrapalhar essas negociações de paz. Glenn é cínico. Provavelmente sim é. Mas isso não é para os israelenses, não. Quer dizer, Líbano, Gaza, ao incluir isso no acordo, eles basicamente podem vetar tudo a qualquer momento, simplesmente massacrando pessoas lá. Ou então não esqueça das chamadas operações de bandeira falsa. Israel poderia fazer alguma coisa para parecer que o Irã violou o acordo ou que atacou um dos vizinhos. Tem sido interessante ver nesta semana a contenção do Irã. Mas eu não sei se você percebeu. Acho que foi nos ataques de terça ou quarta-feira, feitos pelos Estados Unidos, que vimos as primeiras evidências do sistema de defesa aérea atualizado do Irã. Eles derrubaram 5 mísseis Tomahawk durante o ataque a Bandar Abbas. Isso nunca tinha acontecido antes. E também chegaram a engajar acho que era um F-16. De novo, o sistema de defesa terrestre detectou o avião, o F-16 percebeu que seria atingido e saiu da área bem rápido. Isso mostra claramente a ajuda da China e da Rússia, que aprimoraram esse sistema. Depois, nos ataques de retaliação, o que chamou a atenção não foi o tamanho. Não foram ataques massivos, mas a precisão impressionante. E eu tenho algumas informações sobre um desses ataques, que ele causou um dano enorme às chamadas capacidades estratégicas dos Estados Unidos. Etworspatare Impalms Industries Dadas Legislativas Vlif Místics Ni Youth It's Dude.
Pelo que eu entendo, o que foi destruído no Bahrein era um componente crítico e caríssimo. E pelo que eu sei, a percepção do lado americano era de que a única forma de esse alvo ter sido atingido seria com a ajuda chinesa e russa. Da mesma forma, nesse último ataque, eles acertaram outro radar que também ficava no Bahrein e o eliminaram. Depois disso, começaram a atingir alvos precisos na base aérea Muwafaq al-Salti, na Jordânia, e, segundo relatos, danificaram caças F-35, F-15 e F-16, além talvez de um E-8 Prowler. Então dá para dizer que o Irã deve estar se sentindo um pouco mais confiante do ponto de vista militar, por não estar apenas apanhando sem reagir. E o que eu estou vendo agora é o seguinte: a gente não está vendo nenhuma daquelas atividades típicas que você esperaria das forças dos Estados Unidos se eles estivessem planejando novos ataques aéreos. Então olha só, agora aqui são 5 horas da tarde. Lá no Irã, isso dá mais ou menos 1h30 da manhã, e normalmente é nesse horário que os ataques americanos costumam começar. Mas por enquanto nada. Isso mostra que, de fato, essas conversas estão acontecendo de verdade, que as negociações são genuínas, não são só uma fachada. Agora, se elas vão se sustentar, aí já é outra história. Bom, eu conheço céticos, e eu me colocaria nessa categoria. Eu também. Eu também. Olha, o meu ceticismo é sobre essa ideia de que o Trump quer o fim da guerra. Quer dizer, eu acho que o engano no passado foi porque eles queriam derrotar os iranianos. Eles não queriam um acordo de paz e viver lado a lado, mas deve estar caindo a ficha de que eles não conseguem atingir seus objetivos. Eles não conseguem derrotar os iranianos. E quanto mais tempo isso se arrasta, mais dor o Irã vai causar para eles. Então, por que esperar até o amargo fim? Parece que, bom, de novo, pode ser que eles estejam percebendo que chegou a hora de jogar a toalha. Mas o que você acha dos ataques que eles fizeram? Porque quando os iranianos fizeram os ataques de retaliação, parecia que estavam focando no Bahrein, na Jordânia e no Kuwait. Muita gente achava que qualquer ataque de retaliação iria priorizar os Emirados Árabes Unidos para destruição. Pois é. Mas você acha que isso tem a ver com o acordo? Já que, né, eles acabaram de liberar alguns bilhões? Quer dizer, será que isso faz parte do processo? Os iranianos mostrando que vão encerrar as hostilidades se houver, digamos, alguma reciprocidade? Quer dizer, os Emirados são tipo... Sabe, eles são tipo aquele parente mais insuportável da mesa. Dá vontade de dar um soco na cara. Eles vinham apoiando Israel de forma consistente até pouco tempo e foram rápidos em condenar o Irã por ter retaliado depois de ser atacado. Mas na segunda-feira, aquela delegação dos Emirados Árabes Unidos foi até Teherã. E eu acho que para os Emirados é uma questão econômica. Eles realmente apanharam muito ao longo dessa guerra. Já são 105, 106 dias. Sofreram um prejuízo econômico enorme e agora estão tentando voltar aos negócios. Eles têm aquela zona de livre comércio, Jebel Ali, que ficou completamente durante toda a guerra. Então, pelo que se sabe, eles estão tendo um papel importante na devolução de parte dos ativos congelados. Eles foram na segunda-feira. No dia seguinte, terça, a delegação do Catar apareceu e ficou. Muita gente achou que eles iriam embora na tarde de terça e que assim que saíssem, os Estados Unidos retomariam os ataques. Mas ao que parece, eles permaneceram. Passaram a noite lá. Então estavam presentes durante um dos ataques. O alvo não foi exatamente Teherã, foi por perto. E pelo visto, o Catar teve um papel, junto com os paquistaneses, na elaboração de um documento com o qual todos pudessem concordar. Outra coisa que está acontecendo nos bastidores, e que o Pepe e eu, o Escobar e eu, fomos informados, e eu acredito que é verdade, é que o Paquistão também está negociando com o Catar
e com a Arábia Saudita, ajudando esses países a planejar uma forma de se livrar do controle dos Estados Unidos ou de se afastar da condição de hospedar pessoal militar americano. E isso é interessante por causa do documento de 14 pontos que o Irã apresentou aos Estados Unidos. Um dos pontos pedia que os Estados Unidos retirassem seu pessoal militar das áreas ao redor do Irã. Se isso vai acontecer ou não, ainda vamos ver. Mas o que já vimos é uma certa resistência, para não dizer falta de entusiasmo, por parte dos sauditas e dos cataris em permitir que suas bases sejam usadas pelos Estados Unidos. E de forma bem clara, eles não estão permitindo que Israel sobrevoe o território deles, de jeito nenhum. Brakes on what the Israelis could do in terms of engaging militarily. So this is a pretty complex diplomatic effort, and Pakistan's not doing this on its own. Pakistan is doing it with the full support, encouragement. China is the principal, but Russia is the secondary. So this actually comes down to broader constructing a BRICS order, a new international economic order that's going to be free of Western pressure and sanctions. Like Scott Bessey can threaten, we're gonna seize your dollars, and all Iran's gonna say is, well, we're selling our oil in yuan, so screw your dollars. Eu ia dizer o seguinte: como é que a região vai ficar depois dessa guerra? De novo, a gente está entrando no campo da especulação. A verdade é que não sabemos exatamente o que está nesse memorando de entendimento. Não sabemos quais são as etapas e se elas vão ser realmente seguidas, mas a gente sabe o que é importante para os iranianos. Quer dizer, se eles estão dispostos a não ceder o Estreito de Hormuz, mas a mostrar alguma flexibilidade, para mim isso indica que talvez os países do Golfo tenham assumido algum tipo de compromisso, talvez para limitar a presença de tropas americanas. Porque o principal objetivo do Irã em manter o controle sobre o Estreito de Hormuz é usar isso como instrumento para afastar um pouco os Estados Unidos da região. Então esse objetivo continua, mas Deixa eu te perguntar, em quais áreas você acha que eles podem ser flexíveis? o pedágio, quanto você cobraria dos navios que passassem por ali. Eu acho que tudo isso é um meio para chegar a um fim. E esse fim seria ter uma ferramenta para incentivar os países da região a removerem as sanções e expulsarem as bases americanas, em troca de condições favoráveis de acesso. Se eles aceitarem isso. Hello. Oh, you're back. Ah, você voltou. Tô vendo você se mexendo. Tá bom, você tinha travado por um instante, não sei se foi aí ou aqui. Pode ser aqui do meu lado. Então, como eu dizia, I assume that if they're willing to be less strict on what they charge going through the Strait of Hormuz, how they're going to run it essentially, it's because they're getting other guarantees that the U.S. will reduce their presence. I'm just thinking, how do you see the region? Eu fico pensando, como você vê a região se formando depois dessa guerra? Porque muita coisa mudou. O Irã ampliou suas garantias de segurança, ou sua dissuasão estendida, para o Líbano. A gente vê que os Estados Unidos estariam fora de si se tentassem atacar o Irã de novo. Foi uma experiência muito dolorosa. Mas, na sua opinião, até que ponto a posição do Irã na região vai mudar por causa disso? olha, na verdade eu acho que o Irã teria até um papel um pouco moderador. Quer dizer, vamos ser francos sobre os árabes do Golfo. Eles são como um grupo de garotas malvadas do ensino médio. Sabe aquele filme Meninas Malvadas? Então, uns 7 anos atrás, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ficaram irritados com o Catar e tentaram impor um embargo. Por quê? Porque o Catar mantinha relações com a Turquia e apoiava o Hamas.
Certo, agora pula para uns 2 anos atrás. De repente são os sauditas que estão bravos com os Emirates e ameaçando ir para a guerra. E aí você vê, enfim, esses chamados árabes do Golfo não são nada unidos. Quer dizer, eles têm ficado irritados uns com os outros por causa de coisas totalmente absurdas. E o mais irônico é que quando os sauditas e os emiradenses foram para cima do Catar, quem foi o único país que ajudou o Catar? O Irã. Então o Irã tem sido bem cuidadoso nos seus esforços diplomáticos, e eu acho que com um forte incentivo tanto da Rússia quanto da China. Foi o que, uns 2 anos atrás, talvez 3, que a Arábia Saudita e Teherã basicamente restabeleceram as relações. Eles estavam em conflito, travando uma guerra por procuração no Iêmen, o Irã apoiando os outros e os sauditas apoiando o governo regular. Mas enfim, eles superaram essa diferença. Resolveram essa questão. E o que o Paquistão também está fazendo, mais uma vez com o incentivo da China, e a gente não pode ignorar a China como essa força oculta, eu não quero chamá-los de marionetistas aqui, mas eles estão conversando com o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, o Irã, e junto com o Paquistão formando um novo grupo militar, digamos assim, uma organização no estilo da OTAN para aquela região. E isso ficou especialmente interessante nesta semana, com os ataques verbais e as ameaças de Israel contra a Turquia, entrando, digamos, numa briga de egos com o Erdogan. E olha, o único que tem um ego tão grande quanto o do Donald Trump é o Erdogan. Então é claro que ele não gostou nada disso. E eu vi ela tentando entender o que esses israelenses estão pensando. Esse cara controla uma das principais fontes de petróleo deles. Ele poderia cortar o fornecimento num piscar de olhos, e mesmo assim eles estão ameaçando ele, dizendo, nós vamos te atacar e te destruir. Para mim, isso é surpreendente. Então é aí que eu acho que essa proposta da China, passando pelo Paquistão, de esses países se unirem para formar uma aliança defensiva contra Israel, começa a ganhar força. Acho que a gente pode ver isso acontecer e a posição de Israel vai ficar, pelo menos do ponto de vista do apoio público nos Estados Unidos, bem mais vulnerável. Eles não vão ter aquele apoio automático de sempre. E mesmo que eles consigam se infiltrar completamente na Lei de Autorização de Defesa Nacional, nas seções 224 e 622, o que eles estão tentando fazer é basicamente, como um carrapato ou um parasita, se fixar no hospedeiro para nunca mais ficarem sujeitos a qualquer tipo de controvérsia política no futuro. Então eu vejo um aumento do esforço militar nesses países, junto com níveis maiores de cooperação econômica. Quer dizer, sinceramente, o Catar ainda tem alguns anos de reconstrução pela frente por causa dos danos que sofreu no começo dessa guerra. Não tenho certeza de quanto dano físico a Arábia Saudita sofreu. O Bahrein provavelmente vai acabar voltando a fazer parte do Irã. E o Kuwait dá para imaginar sendo reintegrado ao Iraque. Então, acho que a gente vai ver algumas mudanças acontecendo. So there'll be some changes, I think. Yeah, I've been looking at Kuwait as well. Eu também tenho observado Kuwait. A continuidade da independência dele é bem questionável. Bom, um dos motivos pelos quais a gente não sabe muito sobre esse memorando de entendimento e sobre o possível acordo que pode vir depois é que houve um incentivo para manter a imprensa em silêncio. E eu fiquei pensando, como você interpreta isso? É para evitar que as pessoas exagerem na história ou para basicamente criar expectativas erradas e acabar sabotando tudo? Porque, sinceramente, parece que o medo de sabotagem vem de todos os lados. Porque quando a gente olha para o lado americano, tem muita gente que não quer esse acordo. Os israelenses, claro, também estão ansiosos para sabotar. Mas dentro do Irã também há os falcões, muitos falcões,
que dizem com certa razão que agora estão numa posição forte, que esse é o momento de acabar com os inimigos, não de aceitar um acordo. E dá para entender por que eles ficam hesitantes em fazer qualquer acordo depois de tudo o que aconteceu. Mas enfim, o meu ponto é que, de todos os lados, há sabotadores. É por isso que de tanta coisa sendo mantida escrevida na mídia? Não. There's so much secrecy in the media. Yeah, no, I think particularly on the Trump side. Eu acho que, especialmente do lado do Trump, eles estão tentando evitar que a situação piore ainda mais. Sabe, tinha todos aqueles influenciadores de mídia social pagos pelo governo de Israel. No domingo, eles começaram um ataque pesado contra o Trump. E ele começou a receber ligações de pessoas como Lindsey Graham e a viúva do Sheldon Adelson. E como a gente sabe, ele acaba cedendo a esse tipo de pressão. Mas eu acho que agora tem outro ponto. Eu até queria ter mencionado isso antes, que é o seguinte: executivos de grandes companhias de petróleo teriam ido fazer um informe por Trump e disseram algo como: "Meu Deus, isso vai ser terrível." A manchete era que eles estavam tentando desesperadamente alertar a Casa Branca sobre uma grande interrupção no fornecimento de combustível que seria iminente. E esse funcionário, mais uma vez, se recusou a ser identificado por medo de retaliação. Mas essa possibilidade de um verdadeiro caos econômico nos Estados Unidos também está assustando o Trump. Então ele fica num impasse. Se conseguir esse acordo, se conseguir pelo menos algum tipo de paz com o Irã, e puder dizer que o Irã prometeu não ter uma bomba nuclear, o que na verdade sempre foi a posição do Irã, ele pode comemorar isso como uma vitória. Mesmo que as pessoas digam: "Olha, isso é mais fraco que o acordo do JCPOA", ainda assim ele pode apresentar como um sucesso. A partir daí, ele pode tentar reorganizar o mundo. E não é só o petróleo, é também o gás natural liquefeito, a ureia, o enxofre e o hélio, tentando colocar tudo de volta em alguma ordem, na esperança de que consigam restabelecer o equilíbrio. E isso vai levar no mínimo uns 3 meses, talvez bem mais, mesmo que eles cheguem a um acordo nos próximos 3 ou 4 dias que realmente dure. Mas você tem razão, Glenn. Eu já vi manchetes de senadores republicanos criticando Trump pelo que estão entendendo como a natureza desse acordo. E eles vão ligar para a Casa Branca perguntando: "O que diabo vocês estão pensando? O que estão tentando fazer?" Então, isso vai mostrar se o Trump consegue aguentar esse tipo de pressão. É por isso que eu acho que, no fim das contas, o acordo vai desmoronar. Porque eu não vejo o Trump tendo fôlego nem força para resistir à pressão interna intensa que vai vir do lobby sionista. Bom, o ministro das Relações Exteriores do Irã estava dizendo que a imprensa não deveria especular sobre o que está nesse acordo, porque isso basicamente poderia acabar atrapalhando tudo. Ele poderia ter acrescentado, mas ainda bem que não fez isso, que seria bom manter o Trump longe da mídia também, porque toda vez que ele aparece, precisa reforçar aquela imagem de homem forte. Então ele repete sempre os mesmos argumentos, que o Irã está implorando por um acordo, que são eles que ditam as condições, que o Irã não vai receber um único dólar dos ativos congelados, que vai abrir mão de todo o material nuclear, que o Estreito de Hormuz vai continuar aberto e que os navios americanos estão a caminho. Quando você começa a se prender a uma posição tão maximalista, fica muito difícil aceitar de fato um memorando de entendimento. Porque, comparado com as declarações anteriores do Trump, isso seria, seria a realidade alcançando ele. Pareceria uma capitulação. Então eu acho que sim, é melhor manter o Trump longe da mídia e, pelo menos, começar a movimentar as coisas. Se eles conseguirem dar aquele primeiro passo de liberar os fundos iranianos, aí seria muito doloroso para os Estados Unidos recuar e perder o que já investiu nesse acordo. Então, eu pensei a mesma coisa que você. Eu não tenho, eu imagino que isso vai desmoronar em algum momento, mas eu realmente espero estar errado. E você, o que acha que vai ceder primeiro?
Um, I think it's going to crack on Israel. Eu acho que a pressão vai cair sobre Israel. Israel vai se recusar a sair do Líbano e o Trump vai se recusar a usar a influência que ele tem para forçar essa saída. Sabe, a gente já passou por algo parecido com Ronald Reagan lá em 1982, quando o Sharon era o general. Ele estava avançando com tudo no sul do Líbano. E eu acho que o Netanyahu era, provavelmente, posso estar enganado nisso. Mas quem quer que fosse o primeiro-ministro israelense na época, o Reagan ligou para ele e basicamente disse: saiam daí agora ou a gente corta vocês. E eles saíram. Então, existe precedente para isso. E bom, o Eisenhower fez a mesma coisa com os britânicos e os israelenses lá na crise de Suez em 1956. Ou seja, já aconteceu antes. A questão é, será que o Trump estaria disposto a fazer o mesmo? Agora, segundo Robert Barnes, eles tiveram uma reunião há uma semana e meia, na Casa Branca, com o pesquisador Rich Barris, que é um analista de pesquisas. Rich Barris, who's an outstanding pollster, and he basically told Trump, he said, look, E ele basicamente disse para o Trump o seguinte: olha, a maioria do público americano está te vendo como se você fosse o parceiro de prisão do Bibi Netanyahu. Tipo que você é praticamente o capacho dele, foi assim que ele colocou. E o Trump reagiu na hora dizendo: eu não vou ser capacho de ninguém. Tá bom, então prova isso agora. As ordens que seriam dadas a Israel seriam: retire-se agora, volte para os seus limites. Agora, o outro lado disso é que o Hezbollah teria que encerrar os ataques. Mas eu acho que eles fariam isso porque faz parte de um acordo de paz mais amplo e em apoio ao Irã. Então, olha, não é impossível, mas, nossa, tem muita armadilha e muito obstáculo no caminho que podem fazer tudo isso desandar bem rápido. booby traps that could derail this very quickly. Olha, no geral, parece que a presidência do Trump está numa situação difícil. Porque, de novo, ele foi eleito com aquela ideia de fazer a América grande de novo, né? De acabar com alguns dos erros das últimas décadas. Ou até coisa pior. Mas depois ele se afastou da ideia de 100 guerras, basicamente dizendo que um líder forte, com muita força, iria restaurar a posição dominante dos Estados Unidos. Então, aumentar o orçamento militar, derrotar os inimigos. E aí, claro, acabar de Proth. Ele perdeu muitos dos seus apoiadores. Mas agora, quer dizer, para ele, que se colocou como o homem forte que derrotaria os inimigos da América, ele precisa fazer concessões muito dolorosas. E eu acho que é exatamente disso que os Estados Unidos precisam agora. Porque não é fácil descer daquele posto de única superpotência mundial e ter que aceitar na prática uma derrota para países como o Irã e aceitar uma posição enfraquecida no mundo. Deve ser difícil. Eu só não estou sem imaginar isso que está acontecendo. I just can't see it going through though. But look, the problem, Glenn, is the United States. Olha, Glenn, o problema é que os Estados Unidos estão em negação já faz, vamos dizer, uns 4 anos. Então vamos voltar ao começo da chamada Operação Militar Especial na Ucrânia. Desde o início, aquilo foi uma guerra por procuração contra a Rússia, usando a Ucrânia como intermediária. E os Estados Unidos entraram com inteligência, com armamentos. Começou com os sistemas HIMARS, depois os mísseis ataque-messa, os caças F-16, e a tentativa de reabastecer munições de artilharia de 152 ou 155 milímetros. E o que aconteceu? Os Estados Unidos não conseguiram mudar o rumo da guerra em favor da OTAN. A Rússia foi aos poucos derrotando a Ucrânia. Aí chegamos à Operação Prosperity Guardian. E de novo, isso não é só sobre o Trump. Lembra que a Operação Prosperity Guardian começou em dezembro de 2023, ainda com o Biden, com a ideia de garantir a liberdade de navegação no Mar Vermelho. E olha, por uns 12, 13, uns 15 meses, eles fracassaram. Então o Donald Trump entra na história lá pelo mês 13 ou 14. Aí chega janeiro, fevereiro, começo de março, e eles anunciam: agora sim, vamos mostrar para os Houthis quem manda, não vamos ser um bando de frouxos como o governo Biden. E aí colocam 2 porta-aviões,
no fim das contas, tinham 2 porta-aviões no Mar Vermelho. Eles estavam bombardeando ativamente posições dos Houthis. E enquanto nos 13 meses anteriores, os Houthis derrubavam em média um drone MQ-9 Reaper por mês, agora começaram a derrubar um por semana, ou seja, de um por mês para um por semana. E só o preço básico da estrutura desse drone é de 35 milhões de dólares. Uau! Quando você adiciona o pod óptico, sabe, aquele equipamento para gravar vídeo e lançar mísseis Hellfire e outras coisas, o custo sobe para no mínimo uns 60 milhões de dólares cada um. Então o que os Houthis fizeram? Eles destruíram 25 daquelas, 7 delas nas 7 semanas em que o Trump ainda estava no cargo, o que dá, sei lá, quase 2,4 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o Trump acabou declarando, eles se renderam, estamos fora. Então não é só isso. E agora com essa guerra com o Irã, a gente está vendo um padrão bem claro. Existem limites reais para o poder militar dos Estados Unidos. Não é esse gigante invencível, esse Golias que não pode ser derrotado. É um Golias com pés de barro, entre outras coisas. E não é só sobre a eficácia das armas. A gente viu com os mísseis Patriot, que em teoria deveriam conseguir interceptar todos esses mísseis balísticos. Em vez disso, os Estados Unidos produziram só cerca de 6.000, ou agora mais ou menos 6.500 mísseis, supondo que conseguiram manter a produção nos primeiros 5 meses deste ano. Agora, quando você percebe que precisa disparar 2 desses para derrubar um míssil balístico, isso quer dizer que se você tem 6.500, ou, para facilitar, 6.400, dá para abater cerca de 3.200 mísseis. Pois bem, pelo amor de Deus, a Rússia já lançou, ao longo da guerra com a Ucrânia, mais de 14.000 mísseis. E o número que o Irã disparou contra Israel provavelmente já passa de 3.000. Então só aí, se os Estados Unidos realmente tivessem usado todos esses recursos, já teriam esgotado tudo. E para completar, quando chega a hora de produzir, eles são caríssimos. O Patriot, o PAC-3, custa entre 4 e 6 milhões de dólares. E para piorar, a cadeia de suprimentos dele vem da China. O míssil de cruzeiro Tomahawk, por exemplo, precisa de 18 tipos diferentes de minerais de terras raras. E também vem da China, além do tungstênio. Então os Estados Unidos têm uma arma ofensiva que depende basicamente de cadeias de suprimento da China e da Rússia. Quando você junta tudo isso, dá para pensar. Sabe de uma coisa? Talvez os Estados Unidos não sejam uma superpotência tão super assim quanto a gente imaginava. Não, eu acho difícil dizer que os Estados Unidos não se estenderam demais. Mas é justamente esse o meu ponto. Eu acho que o melhor seria o país também recuar um pouco, definir prioridades, escolher o que realmente quer fazer. Porque no momento, tentar fazer tudo ao mesmo tempo é um plano péssimo. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Como você vê isso? Se a gente estiver caminhando, digamos que esse memorando de entendimento com os iranianos seja aprovado, ou mesmo que não seja, de qualquer forma, a gente provavelmente vai acabar vendo uma vitória do Irã. Como isso muda o cenário global, na sua opinião? Quer dizer, como a posição da China ou da Rússia seria afetada por isso? Então, primeiro, isso vai aumentar o prestígio. Segundo, vai ser importante para a China. Porque, veja, a China provavelmente foi quem mais sofreu entre os países do BRICS com o fechamento do Estreito de Hormuz. Em parte porque ela tinha investido bastante na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Então é claro que vai querer recuperar parte desse dinheiro. Mas isso vai ser, digamos, uma situação delicada, pelo menos por umas 2 semanas, porque a gente ainda não tem os detalhes desse processo. Tudo vai depender de reuniões contínuas, de diplomacia constante. E como você deve lembrar, o acordo nuclear, o JCPOA, levou o quê? 18 meses, quase 2 anos para ser negociado. Pois é.
Então a gente pode acabar entrando de novo em todo esse processo de negociação. A boa notícia é que nesse caso eles não vão estar atirando uns nos outros. E eu acho que por enquanto isso vai reduzir o risco no Estreito de Hormuz. Porque a única forma de manter o estreito totalmente aberto é o Irã dizer, tudo bem, está aberto. A gente não vai atirar em nenhum navio. Eles ainda têm que pagar o pedágio ou a taxa de uso, mas não vai ter tiro. E aí, nesse momento, as companhias de seguro vão dizer, ok, ótimo. A gente pode voltar lá. Não precisa se preocupar em ser atingido. Mas não tem como abrir isso por meios militares. Essa foi a lição que ficou clara nas últimas 2 semanas, com todos esses ataques aéreos dos Estados Unidos. Então, se eles entrarem na via da negociação, mas, como você mesmo observou e eu concordo com você, o potencial de pressão do lobby sionista, especialmente do ponto de vista de Israel, e também dentro dos Estados Unidos, tanto dos sionistas cristãos quanto dos sionistas judeus e norme, e esse uma pessoa de Trump abandonando acordo e voltar à guerra. Bom, é isso que eu espero. O primeiro passo para liberar esses fundos iranianos vai ser basicamente um custo já assumido, algo que incentive eles a realmente manter o acordo. Mas eu não sei. Enfim, para resumir, eu tô cautelosamente otimista. Quer dizer, é o melhor sinal que eu vi desde fevereiro, acho, de que isso pode realmente chegar ao fim. Mas ainda não tô convencido. Enfim, alguma consideração final antes da gente encerrar? Sabe aquele ditado de que na terceira vez dá certo? Pois é, o Donald Trump já fez essa previsão 39 vezes. Então, acho que a gente vai ter que atualizar o ditado. 39 vezes é que dá certo. Olha, para ser sincero, quando você mencionou isso pela primeira vez, eu nem pensei 2 vezes. Achei que fosse mais uma bobagem. Mas quando os iranianos confirmaram do lado deles, aí sim. Bom, em algum momento teria que ser algo de verdade, né? Então vamos torcer para que seja agora. E muito obrigado por ter separado um tempo para conversar. Aliás, onde é que você tá? Nova York está em festa. É o dia da Rússia. Isso mesmo. A gente já tinha falado sobre isso antes. Fui convidado para participar e daqui a pouco vou até a missão deles na ONU. Acabei de ler na mídia ucraniana que o Marco Rubio desejou um feliz Dia da Rússia ao povo russo. Isso não deveria ser notícia, mas hoje em dia é. De qualquer forma, é um passo na direção certa. Mas continue com o bom trabalho, Glenn. Você precisa manter as pessoas informadas e elas te acompanham. Só diz para elas que você devia começar a vender aquelas coleiras cervicais do Glenn Diesel. Porque se alguém vai acompanhar essa política, vai precisar de uma dessas para se sustentar e não acabar com torcicolo. Bom, obrigado mais uma vez, Larry. Tá certo, meu amigo. Se cuida. Tchau, tchau.